10 dicas para você mudar o rumo da sua vida. E são dicas fáceis e práticas que vão te facilitar e você vai poder utilizar elas como ferramentas para o seu próprio desenvolvimento. Já se viu numa situação onde você percebe que nada está andando na sua vida, nada sai do lugar, você está totalmente paralisado e você pensa que você poderia estar mais longe, mas a verdade é que você não está saindo do seu lugar. O que será que está acontecendo com você? Bora descobrir? Hoje eu quero te dar 10 dicas, 10 atitudes que você pode fazer, começar a ter, né, no seu cotidiano, na sua rotina, na sua vida, para que você transforme o seu destino e tenha novas perspectivas sobre o seu futuro. Vamos lá? Antes eu quero me apresentar, sejam muito bem-vindos a esse canal. Me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta, especializada em relacionamento, trauma e desenvolvimento pessoal. E é aqui nesse canal que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Quer ver? Bora comigo. E se você gostar do meu conteúdo, já me siga e deixa um like nesse vídeo para que o YouTube já recomende novos vídeos meus para você assistir. Bora pro conteúdo? Mudar a direção do rumo que a nossa vida está tomando não é fácil. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem por onde começar, não é verdade? A sensação é de que a gente está perdido no caminho, andando em círculos e não está chegando a lugar nenhum. A gente se sente cansado, mas também se sente sem forças de dar a volta, né? Recomeçar, porque a gente não sabe nem por onde começar, né? E no fundo a gente sabe, entende por que a gente precisa mudar, mas não sabemos exatamente como fazer isso. E quero te dizer que só depende de você. E aqui eu quero trabalhar com dicas práticas e funcionais que podem te ajudar no seu autodesenvolvimento e do que você pode fazer de mudanças em você para transformar a sua vida. O primeiro passo, a primeira dica que eu quero trabalhar com você é sobre encarar as suas verdades. Enquanto você continuar se escondendo, né, nas suas desculpas, em coisas que você não quer admitir para si mesmo, nada vai mudar na sua vida. É necessário você fazer uma autorreflexão e se perguntar: o que eu estou negando a mim mesmo? O que eu não estou conseguindo perceber a respeito de mim mesmo, né? Isso vai ser o seu primeiro passo. Quantas vezes você se olha no espelho e você consegue admirar algo específico em você? Ou às vezes não consegue admirar nada, né? Ou porque se perdeu de si mesmo, ou porque vive negando as suas próprias mazelas, as suas próprias misérias, os seus próprios pontos de melhoria, os seus defeitos, né? Vamos ser bem sinceros. A segunda ideia que eu quero trazer é sobre cortar coisas da sua vida que te sugam sua energia. Quantas vezes a gente está numa relação, a gente está em lugares, né, que drenam a nossa energia e a gente permanece ali fazendo manutenção dessas relações, mesmo sabendo os danos e os prejuízos que elas nos trazem. É necessário que você comece a fazer a limpo, né, e comece a limpar esse terreno. É como se você fosse construir uma casa. Quando a gente compra um terreno, né, para construir uma casa, a gente capina, a gente tira todo o entulho, para começar a fazer a base de algo sólido, concreto e seguro, né? Uma casa solidificada, uma casa que tem as suas bases firmes. Então, onde você vai construir as suas bases, se as pessoas que estão à sua volta, seja de se relacionando ou seja de amizade, elas drenam você com os problemas dela, com as reclamações dela, com a negatividade delas. Então, fazer uma pausa e refletir quem realmente agrega para você e começar a fazer a limpo de quem está drenando a sua energia também pode ser eficiente e eficaz para o seu processo de mudança de vida. Pensa nisso. O terceiro ponto que eu quero tratar com você é sobre você construir uma rotina mínima de autocuidado. E aí eu não estou falando sobre você ir para um spa ou fazer massagem, ou manicure, pedicure, coisas que te levam a externamente se sentir bem. Mas eu estou falando de hábitos, né, que podem realmente começar internamente a te fazer bem. Mudanças simples, como, por exemplo, dormir bem, começar a dormir dentro do horário, evitar o consumo, né, do celular no momento que você for dormir, te dá, né, um próprio alarme para você conseguir começar a ter o hábito de dormir naquele horário, você vai acordar muito mais disposta, muito melhor, mais bem-humorada, né. O segundo é a alimentação, comer bem, cuidar da sua alimentação, não comer porcaria, negligenciar a sua alimentação, também ingerir coisas que vão te fazer, ficar cansada, desgastada, pesada, né, tenha mais cuidado. Um outro ponto é sim, a atividade física, ela pode melhorar a sua mobilidade, movimentar o seu corpo vai fazer você construir mais resistência, ter mais ânimo para fazer as coisas, né? Se sentir menos cansada. Então, são coisas, hábitos que você pode começar a fazer e não precisa ir para academia, ou você pode fazer uma caminhada de 30 minutos, 40 minutos, né? Fazer uma atividade em casa. Já começa a surtir efeitos para você dentro desse processo de mudança. Então, pensa nisso. Porque, afinal de contas, você precisa cuidar não só do seu corpo, mas da sua mente, né? Do seu interno, a sua saúde. Ela depende totalmente de você, da maneira como você se trata. Se você se negligenciar, você sim vai estar se auto-sabotando. Bom, então vamos para o próximo ponto. O quarto ponto é questione as suas crenças. Você realmente acredita que você não seja capaz, que você seja um inútil, que você seja um derrotado, você seja um fracassado? Não.
né? E como que você lida com esses pensamentos? Porque a todo momento, talvez você não ouça isso dos outros, mas você pode estar ouvindo constantemente isso de você. Ah, você não vai conseguir. Ah, você... Então, se for esse tipo de frase que ecoam dentro de você, provavelmente você vai ter dificuldade de se enxergar como um indivíduo funcional, capaz, que tenha potencial de alcançar realmente sucesso. Então, questione as suas crenças, seus pensamentos. Afinal de contas, quem disse para você isso, né? Foi dentro do seu processo de desenvolvimento? São as pessoas que estão à sua volta? Você realmente acredita nisso? Ou é você mesmo que constantemente faz essas próprias autoafirmações? Realmente eu não consigo. Ai, realmente é tão difícil. Ai, é muito difícil. Ai, eu não consigo. Então, se você duvida da sua própria capacidade, das suas habilidades, tampouco o outro vai conseguir te encorajar, até porque nem sabe sobre elas. Só nós sabemos aquilo que é íntimo nosso, aquilo que está constantemente vindo à nossa mente para nos sabotar, para medir a nossa autoconfiança, o nosso estímulo, né? A nossa vontade realmente de alcançar alguma coisa. Então, algo que parece ser difícil, realmente talvez seja. Realmente, eu acredito que nós podemos transpor as nossas dificuldades, né? As nossas limitações. Mas você precisa acreditar nisso também, que você seja capaz. Então, comece questionando. Mas de onde vem esse pensamento? Por que eu estou falando isso sobre mim? Não, eu sou capaz sim, eu consigo, eu acredito em mim mesmo. Isso já é um ponto de melhorar aí sua autoconfiança e sua autoestima, tá bom? Próximo ponto. Quinto ponto é desenvolva a sua habilidade emocional, que seria basicamente a inteligência emocional. A vida, ela vai nos expor a grandes desafios sempre, né? A situações complexas, situações difíceis. E a gente não pode achar que nós não devemos passar por dificuldades. Ai, pobre de mim, sempre passo por uma. Nós não podemos ter esse olhar sempre de vitimismo para nós mesmos. Nós temos que olhar para a dificuldade e acreditar que se a gente ainda não tem habilidade para transpor essa barreira, nós vamos nos desenvolvermos, né? Ah, eu preciso ser mais paciente para lidar com o paciente que está vindo me perguntar um monte de coisa. Eu preciso ser paciente para lidar com o cliente que está vindo me perguntar. Então, vai desenvolver essa habilidade de ser paciente, já que é uma habilidade que é exigida dentro da sua rotina, né? Então, assim, aquilo que a gente não tiver, nós podemos nos desenvolvermos. Não que nós somos imperfeitos ou que nós devemos ser perfeitos, mas nós devemos minimamente desenvolver as nossas habilidades para lidar com as nossas demandas com maturidade, né? Nós não podemos reagir a qualquer situação da maneira que nós imaginamos. Isso é falta de inteligência emocional e maturidade. Né? Então, gerir as suas emoções vai depender das suas próprias habilidades. Ninguém vai falar, poxa, você tem que ser mais assim antes de falar. Se você já falou, né? Se você já reagiu. Então, agir sempre com impulsividade vai fazer você ultrapassar os limites dos outros, né? E vai fazer você acabar se expondo negativamente, né? Nas relações, seja no convívio familiar ou social. Então, o ideal é que você aprenda, assim, e desenvolva a habilidade de se gerir emocionalmente, tá bom? Isso vai ser importante também para que você comece a mudar as coisas na sua vida. E também se autorresponsabilizar, né? Se autorresponsabilizar é necessário. Ah, não, eu realmente agi de uma maneira errada. Eu poderia ter. Então, essa autorresponsabilidade sobre como você age sobre as coisas vai fazer você tomar decisões até melhores. Pensa nisso. O sexto ponto é pare de esperar pelo momento perfeito. Quantas vezes a gente espera, ai, calma, tal ano eu vou fazer isso, tal momento eu vou fazer isso. O momento certo nunca vai chegar, né? Às vezes a gente vai ter que se arriscar com medo mesmo, né? Com dúvidas mesmo, com inseguranças mesmo, e no meio do caminho a gente vai se gerindo. E um relato pessoal que eu quero contar é justamente esse perfil. Eu falei assim, mas eu ainda não estou pronta, né? Eu acho que eu ainda não sou capaz de fazer isso. E a melhor forma da gente se desenvolver é fazendo. Quanto mais a gente entende que a gente pode melhorar as nossas habilidades fazendo, mais a gente se torna bom naquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente tem medo, a gente tem as nossas inseguranças, mas a gente não deixa de agir, a gente não deixa de se expor, né? Então, muito do nosso processo de desenvolvimento está em a gente não acreditar totalmente que o chão vai ser feito para nós, mas a gente pisar, a gente seguir em frente, saber que os caminhos serão moldados de acordo com as habilidades que eu desenvolvo no momento, de acordo com o quanto eu estudo, com o quanto eu estou me esforçando. Então, o momento perfeito não vai existir. Né? É você quem vai tornando o momento adequado, né? Fazendo, não se dando desculpas e procrastinando as coisas. Ah, não, eu tenho que tirar minha habilitação. Poxa, mas está tão caro. Aí você pega esse dinheiro que você poderia economizar e vai para um outro lugar, você não tira sua habilitação.
Talvez você tenha um sonho de morar em outro país e o primeiro passo seria o quê? O passaporte, né? Então, tira seu passaporte, adianta, antecipa suas documentações. A gente está falando não só de você agir, mas também de você trazer à existência o seu sonho. Se você nunca tem um passaporte, quais são as chances de você um dia conseguir viajar? Vamos supor que daqui a 2 meses você surge uma oportunidade. Você estaria apto, capaz para ir? Porque o passaporte ele não é um documento fácil, né? Então, por que não já se antecipar? Ah, eu quero tirar minha habilitação. Poxa, mas eu nem tenho moto. Pô, mas quais são as chances de você comprar uma moto, estar legalmente, né, com a moto, sem tirar sua habilitação antecipada? Então, assim, as oportunidades elas vão surgir quando você der o primeiro passo, né? É aquela história do caminho, né? E o chão vai ser feito para você, vai ser arrumado para você, né? Passo a passo. Então, se desafie, seja corajoso, confie em você mesmo. Para ser mais colaborativa com você, o ideal é você se perguntar o que que eu estou adiando, né? Eu não sei exatamente o que você está adiando, mas você pode começar com essa pergunta: o que eu estou adiando? E vai lá nas suas próprias autorreflexões e perceba: não, ó, eu estou procrastinando isso, eu estou adiando aquilo. E aí você vai anotando no papel, pode ser um processo também, né? Porque às vezes a gente pensa em alguma coisa, mas esquece. Começa a anotar, tira um momento de reflexão e começa a anotar isso, né? Então, esse é um passo muito importante, tá bom? O próximo passo, que seria o sétimo, é cerque-se de pessoas que te desafiem. As pessoas que estão à sua volta, elas são pontes ou são muros? Se as pessoas que estão à sua volta, elas não contribuem para o seu desenvolvimento e muito menos te inspiram, te desafiam a crescer, a se transformar, a se desenvolver, você não está cercado de pessoas que realmente podem aguçar o seu desejo por vencer, por ter o sucesso, por ter esse desenvolvimento. Então, se pergunte: essa pessoa ela é uma ponte ou ela acaba sendo um muro? É sempre alguém que te descredibiliza, te desacredita, te desanima, faz muita reclamação, é muito negativo sobre as coisas. Então, pensa sobre isso. Essa pessoa ela acaba sendo uma ponte para você, não, faz sim, eu te ajudo, eu vou com você, ou cara, que ideia genial, que bacana, pô, muito orgulhoso de você, você é muito inspirador, você me inspira. São pessoas que te põem para cima, né? Essas são as pessoas que acabam sendo as pontes, né, para o nosso desenvolvimento. Ninguém está sozinho nessa vida, né? Estar sozinho é muito solitário e é uma caminhada difícil. Poucos conseguem caminhar sozinho. Então, às vezes a gente precisa sim de uma rede de apoio e principalmente de pessoas que realmente estejam pela gente, que torçam pela gente, né? Então se cerque de pessoas que desafiem você e que não fique o tempo todo massageando o seu ego. Nossa, que incrível você é. Das duas, uma, ou ela não faz a mínima ideia do que ela está fazendo e está pouco se ligando para isso, né? Ou ela quer que realmente você esteja bem, mas não melhor do que ela. Então, ela te mantém ali num status confortável, né? De você se sentir com uma pessoa que te massageia seu ego, que te elogia, mas no final você está percebendo que essa pessoa não é colaborativa em nada com o seu desenvolvimento. Pensa sobre isso e analisa a sua volta, as amizades que você construiu, se elas são pontes ou muros. Particularmente, esse ponto 8 é muito significativo e importante, que é praticar a gratidão ativa. Eu não estou falando sobre você fingir que está tudo bem, mas sobre você reconhecer minimamente as coisas que estão dando certo. Não ficar pesando o seu humor com pensamentos negativos. É sobre você olhar para as suas circunstâncias com positividade e esperança, né? Pensar que as coisas que você ainda não mudou é só uma questão de tempo, você vai conseguir transformar isso também. Ser mais grato, né, pelas coisas. Talvez você não esteja no emprego ideal ou no emprego do seu sonho. E aí, mais uma vez, eu quero contar um relato pessoal. Logo depois que eu terminei minha faculdade de psicologia, eu quis muito atuar na psicologia, mas eu entendia que eu precisava de um a mais, sabe? Eu precisava estudar mais, eu precisava me preparar mais. E não se tratava de procrastinar, mas da minha confiança, porque eu sabia que eu estaria lidando com pessoas, com a vida delas, né? E com a confiança delas no meu trabalho. Então, eu precisava, sim, me sentir totalmente capaz e segura. Então, eu ia para um trabalho que eu fazia um extra, né? Eu fazia um trabalho externo, eu não trabalhava ainda como terapeuta, e eu pensava sempre em psicologia. E uma das frases que eu ouvi é: o seu sonho, aquilo que você gosta de fazer e você está determinado para fazer, é o que você não consegue parar de pensar, né? E eu entendi que, apesar das circunstâncias em que eu estava, eu conseguia perceber que eu estava no meu processo de desenvolvimento. E eu comecei a atuar na psicologia no momento certo, no meu momento certo. E eu reconheci isso. E uma pessoa veio e me perguntou assim: ah, mas será que você não se sentia estagnada, parada, né? No mesmo lugar? Eu falei assim: não, eu entendia que aquele momento era o momento da minha cura, do meu processo de desenvolvimento, para que eu pudesse ser a melhor terapeuta na minha função. Então, esse processo onde eu esperei para ser terapeuta, eu não estava reclamando que eu trabalhava de segunda a segunda, né? É claro que a gente tem as nossas dificuldades, mas eu reconhecia que aquilo ali era uma fase.
que não era o meu estado, era apenas uma fase que eu ia superar aquilo. O nono passo é: comece a estudar sobre você. Estude sobre você. Você é seu maior projeto. Então, você precisa conhecer sobre a maneira como você costuma agir, como você lida com as situações, as suas emoções, o que te impacta mais, o que te gera raiva, o que te gera medo. Então, conhecer sobre você mesmo vai fazer com que você não repita padrões de comportamentos disfuncionais. Vai acabar fazendo com que você consiga ter a maturidade emocional. Mas antes de tudo, você precisa se investigar, saber o que você gosta, saber o que você não gosta, saber quais eram os seus sonhos, se hoje eles permanecem mesmo. Porque a gente, às vezes, vai lidando com a vida no modo sobrevivência. Ah, eu consegui terminar o estudo, consegui fazer faculdade, estou trabalhando. Mas o que, que realmente te inspira? O que, que realmente te traz um êxtase, né? Uma emoção, né? Uma paixão. Qual é a sua paixão, né? Em relação à vida, em relação ao que você quer fazer, a como você quer viver nesse mundo. Então, estude sobre você, procure conhecer a você, né? É aquela frase: conhece-te a ti mesmo. E sabendo quem é você, você vai conseguir desenvolver estratégias para alcançar os seus objetivos. E ainda que você não as tenha ainda, você pode, no processo, se construir, né? Aprender. Então, conhece-te a ti mesmo. E conhecendo a ti mesmo, você vai mais longe, você vai progredir, você vai avançar e vai alcançar os seus objetivos. E a 10ª ideia é: haja como se a sua vida dependesse disso. Porque realmente depende, né? Tudo que você está fazendo na sua vida vai depender totalmente de você. Por mais que a gente tenha a nossa rede de apoio, amigos que nos acolham, que sejam compreensivos, que nos deem os seus conselhos, toda mudança vai partir da gente. Quem nunca ouviu um conselho de um amigo e decidiu que aquele conselho não era tão bom assim? Ah, pedi esse conselho aqui, mas eu acho que não serve para mim, não. E às vezes você decidiu não seguir o conselho porque você sentiu que teria que fazer mudanças, porque você sentiu que seria desafiador, porque você sairia da sua zona de conforto. Então, normalmente, quando você pede um conselho a alguém, você não quer seguir esse conselho, você tem que rever: por que, que eu pedi esse conselho? Por que, que eu não decidi não seguir esse conselho? Na maioria das vezes, o que pode estar em jogo nessa questão é justamente você ter que agir. Você ter que mudar o que você está fazendo, da maneira que você está fazendo. E aí você: ah, não, ele me deu conselho, mas eu não quero, não. Você nunca parou. Ah, eu acho que se eu agir desse jeito vai ser melhor. Então, por que, que você pediu a opinião de uma outra pessoa se você quer agir, continuar agindo da maneira que você está agindo? Então, começa a refletir: eu pedi conselho, mas eu não segui. Por que, que eu não segui? Ah, porque eu quero fazer do meu jeito. Mas por que, que eu quero fazer do meu jeito e eu pedi a opinião do outro? Né? Será que do meu jeito é o melhor? Será que eu realmente sei o que eu estou fazendo? Porque o que eu costumo falar é justamente sobre como nós andamos em círculos, fazendo e tendo atitudes repetitivas, e às vezes a gente nem percebe que são as nossas próprias decisões que estão nos auto-sabotando. Ou porque a gente não quer se desafiar, ou porque a gente está acostumado, ou porque a gente quer continuar na nossa zona de conforto. Não porque a zona seja confortável, né? Mas porque ela traz ali a ideia daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente tem conhecimento e talvez intimidade. Então, ficar numa relação às vezes é mais confortável, ficar no mesmo trabalho e não migrar de carreira é mais confortável, permanecer no mesmo ambiente tóxico é mais confortável porque você já sabe lidar com as pessoas e o novo assusta, né? Uma nova relação assusta, um novo emprego com novos funcionários, com novos chefes, né? É desafiador e causa medo, né? Então, às vezes a gente precisa realmente se desafiar e saber que a nossa vida depende disso. Afinal de contas, não são grandes mudanças que vão mudar a sua vida, são as pequenas mudanças diariamente, que vão fazer com que você tenha um montante. Se você pegar um grãozinho de areia todo dia e colocar num potinho, daqui a um tempo você vai ter muita areia, né, naquele pote. Então, esse é o conceito da transformação, da mudança de vida. É um grãozinho de areia todo dia num potinho que, conforme você vai percebendo, você realmente está gerando muitas mudanças. Hoje, o que, que você consegue fazer por você? Vai lá e anota: hoje eu consigo tomar essa decisão. E com o passar do tempo, você vai percebendo que vai sendo automático as suas decisões a seu favor, né? Você vai mudar o seu conceito, a sua perspectiva de vida, a sua maneira de pensar e também de agir e se comportar. Para encerrarmos, a vida ela não vai mudar do nada. A sua vida ela não vai mudar com um passe de mágica, do nada. Mas ela muda quando você decide mudar. E essas 10 atitudes, né, que podem mudar a sua vida são apenas um panorama do que você pode fazer, começar a fazer, como estratégico, como utilizando essas ideias como ferramentas para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Mas eu sei que muitos dos nossos questionamentos sobre a mudança é: para quê? Para que eu vou mudar? Para que eu preciso mudar, né? Talvez você tenha percebido o quanto crescer dói, né?
mas permanecer no mesmo lugar dói também, né? É desesperador. Até porque quando você olha para o seu futuro, se você não tiver nenhuma ideia, nenhuma perspectiva, é desesperador, né? Não saber para onde vai, o que vai fazer, como vai fazer. E uma ideia que eu tenho é: você pode garantir lá no futuro que você não vai se arrepender de não ter tomado nenhuma iniciativa? Você pode garantir que lá no futuro você vai conseguir entender que tomou decisões significativas para o seu processo de transformação, crescimento, desenvolvimento? Você pode garantir que no futuro você vai estar satisfeita com a maneira que você está agora lidando com a sua vida nesse momento? Então, o processo é só você se auto-questionar e refletir, para que você consiga tomar decisões melhores para você no aqui e no agora. Porque, afinal de contas, ser melhor não é você ser perfeito, é apenas você ser consciente. Ser consciente das suas decisões, das suas escolhas, dos seus desafios, do que você precisa enfrentar para conquistar aquilo que você quer. Com certeza você tem algum sonho, com certeza você tem algo que está aí profundamente dentro de você, que muitas das vezes é minimizado, que muitas das vezes é descredibilizado. E está na hora de você reforçar a sua autoconfiança, né? Confiar em você mesmo, para que você consiga alcançar os seus objetivos. E ser consciente tem muito a ver com aquilo que você percebe que está causando a você mesmo e aos outros, né? Para que você consiga construir relações mais saudáveis, duradouras, justamente parando de repetir os seus padrões de comportamentos que machucam muito mais a você do que aos outros. Começar a tomar decisões e fazer escolhas com mais responsabilidade. Não para agradar a ninguém, mas para agradar simplesmente você. Para você se sentir pleno, para você ter a sensação de completude, de estar fazendo o melhor por você mesmo. Justamente para que você possa ter relações leves e em paz. E estar satisfeito com o seu futuro. Porém, no futuro você vai ter o que você construir no aqui e no agora, nesse exato momento. A projeção do seu futuro é o que você conseguir ter de perspectivas agora, né? E começar a desenvolver isso. Eu quero ter um bom relacionamento com a minha família, mas você continua se afastando, você continua negligenciando, cuidar das suas emoções, entender aonde foi o ponto, né, de erro da sua família, te magoaram, te feriram, te traumatizaram. Eu quero ter um relacionamento, mas você continua fugindo das relações porque você acredita que vai ser ferida novamente, magoada novamente, que vão te usar, que vão fazer mal para você. Então você acaba construindo uma barreira para se autoproteger. Eu não acredito que eu sou capaz, tenho habilidade para uma determinada profissão, mas foi o que você sempre sonhou, né? Enquanto você não se desafiar, você não vai desenvolver a habilidade necessária realmente para você ser boa nisso, né? Então, pensar sobre isso. Por fim, você não precisa ser a melhor versão, você só precisa ser uma versão honesta, inteira e sua, né? Então é isso. Se esse vídeo te tocou, eu gostaria que você compartilhasse com alguém essa mensagem. Se você tiver algum comentário ou alguma reflexão sobre o vídeo, já deixa aqui embaixo. Se você quiser, já dá um primeiro passo e já deixa como registro nesse vídeo um comentário de qual dessas 10 atitudes você vai começar a pôr em prática hoje. Agradeço você por me assistir até aqui. Não deixe de deixar o seu curtir e de me seguir. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!